Jairo, ele é um personagem que tem um dos melhores, e eu ouso dizer, o melhor background do universo de Hunter x Hunter. É uma forma absurda de como a gente já é introduzido ali pelo personagem. A gente não sabe do seu rosto, a gente não sabe ali da sua fisionomia, a gente não sabe da sua personalidade, mas a gente sabe do seu passado cruel. E tendo um background inacreditável, como ele sai de alguém totalmente simples, sai de uma figura completamente ali jogado de uma sarjeta para o posto de um rei, né? Tudo realmente é levado nessa direção de ser um personagem bem enigmático. Mas tem um ponto interessante sobre ele. Existe uma grande especulação que o personagem pode ter um grande encontro com Gon. E esse encontro pode mudar tudo que nós conhecemos no mangá de Hunter x Hunter. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Hunter x Hunter. Sim, pessoal, vamos falar de Jairo, um dos grandes personagens, né? Um dos grandes mistérios ali da obra de Hunter x Hunter, né? Esse personagem que surgiu ali na trama. O próprio Togashi deu uma pincelada aqui, uma pincelada ali. Coisas importantes ficaram ocultas no anime de 2011 sobre o personagem, mas Jairo vai ter o seu grande destaque aqui nesse vídeo pra gente conversar e até mesmo falar sobre possibilidades e possíveis erros de traduções que teve ali sobre a introdução do personagem. Então, se você tá empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos. Falta bem pouco, gente. Nesse momento, faltou menos de 2.500 pra gente chegar na nossa marca, na nossa meta de 100 mil inscritos. E compartilha também esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa legal pra gente falar de Hunter x Hunter por aqui ainda. Por mais que o mangá de Hunter x Hunter voltou ali pro seu hiato, né? Provavelmente ainda deve retornar para ter mais 10 capítulozinhos aí. Eu acho que o Togashi vai de 10 em 10 até o findar ali da história. E a gente também faz um tempinho que a gente não traz aqui um pouco de vídeo de Hunter x Hunter, porque sempre tem que pensar muito para conseguir introduzir e trazer coisas interessantes aqui sobre a trama. Mas chegou o momento da gente falar sobre o Jairo, né? Trouxe realmente ali uma perspectiva sobre o personagem e a forma como ele tem, na minha concepção, o melhor background até agora, né? Isso porque a gente não sabe quase nada sobre ele, né? A gente mal sabe as coisas que se sucedeu depois que ele ficou mais velho, até mesmo a sua transformação como uma quimera, como uma formiga. Então a gente tem todas essas condições do personagem como um dos personagens que mais sofreu no universo de Hunter x Hunter, como uma das pessoas que mais sofreu neste universo criado por Togashi. A gente observa lá no capítulo da sua introdução, lá no capítulo 203, que ele vivia em condições abusadoras na sua casa, né? Que ele era abusado de uma forma sem igual pelo seu pai, no sentido ali de que ele não tinha para onde ir, né? Ele vivia numa situação completamente precária. Ele não podia sair de casa, ele não podia nem ir ao banheiro. Ele era limitado a ir no banheiro 2 vezes por dia e nem sequer podia fazer um barulho. Toda vez que ele fazia um barulho ou que ele provocava um barulho, ele era completamente espancado, né? A gente observa que ele apanhava em casa e também apanhava no trabalho. Era um ciclo infinito ali de que a única coisa que ele ouvia do seu pai, que havia recebido do seu pai, era que não incomodasse ninguém, era que não virasse uma pedra de tropeço na vida de ninguém. Isso acaba sendo algo como um lema para o próprio personagem, na forma como ele leva essa situação de entender mais
mais pra frente que seu pai só usava a vida do Jairo para que ele ganhasse dinheiro às suas custas e pudesse usufruir disso tudo para sua bebida. E ele descobriu isso da pior forma possível, do jeito como seu pai lhe suportava, entre aspas, né? A forma como um vizinho, alguém havia realmente cuidado dele quando ele era criança, quando ele estava ardendo em febre, quando ele estava ali caindo numa ilusão febril, ele acreditava que o seu pai estava cuidando dele. Só quem havia cuidado era um vizinho. E toda essa cena, todo esse chá de realidade caindo ali na mente do Jairo fez com que o personagem tomasse a atitude drástica de matar o seu pai e fugir daquele local. Fugir daquele momento. Uma das apresentações mais cruéis do mangá de Hunter x Hunter, introduzindo para nós um vilão que a gente não sabe quase nada dele, mas que tem grandes pontos interessantes na história. Só que no fim, mesmo nesse caos, mesmo sendo criado ali no meio dessa bagunça, o Jairo encontrou um povo para ser seu. Ele acabou encontrando uma galera maluca na qual estavam dispostos a servir a ele como um rei. Um território realmente acabou se abrangendo e ele acabou criando o seu reinado. Um reinado na qual ele estava trabalhando com armas e também drogas, na qual ele visava conquistar ou espalhar o mal por todo mundo. E pelo jeito que Jairo recebia todos que eram abandonados pelos seus povos, ele era visto como rei. Pouco a pouco ele foi assumindo essa figura até se tornar o grande rei desse território que se autoproclamou como um reino. Só que, como sabemos, o seu reinado foi destruído com os avanços das formigas quimeras. A gente pode observar que as formigas acabaram meio que matando todos esses humanos para que pudessem desenvolver. A gente tem esse contexto, né? Muitos personagens até mesmo lembram ali do Jairo como uma figura de um rei na qual eles devem servir. Esse ponto é algo extremamente crucial para a gente observar esse fator de que o personagem estava realmente transcendendo até ali na morte deles. E a gente consegue observar que mesmo estando morto, mesmo sendo consumido ali pelas formigas, ele, no meio de uma mistureba, no meio de uma confusão, acabou transcendendo a sua morte através da sua consciência. De todos os soldados mortos, a sua consciência sobressaiu no controle da quimera. De todos ali que poderia realmente quebrar o controle com a rainha, ele foi o primeiro a conseguir fazer isso. A sua raiva e a ira pelo mundo foi tão grande que quando ele encarnou em uma formiga quimera, foi o primeiro a quebrar o controle da rainha como uma formiga. Só que temos um porém aqui. Porque na adaptação do anime de Hunter x Hunter 2011, esse flashback ele foi excluído, né? Esse flashback ali, não o flashback inteiro, mas boa parte do flashback acabou sendo excluído. No anime, o flashback dele é contado antes da morte do Kaito. No mangá, é depois da morte dele, mas se estende até a morte do personagem perante as formigas, né? A forma realmente como a gente consegue visualizar no mangá, que tem mais detalhes sobre a morte ali do personagem, como ele havia retornado como uma formiga e conseguiu quebrar ali o controle da rainha. E assim a gente consegue visualizar que essas informações não param por aí, porque no treinamento do Gon com o Kinoki, vemos que Jairo está na mesma cidade que ele no mangá. No anime nós não temos essa informação. E assim nós temos a descrição ali dos objetivos do personagem que foram atualizados. A primeira coisa que a gente sabe ali do Jairo, assim que a gente consegue visualizar que ele quebrou o controle da rainha, né, conseguiu realmente ser uma formiga livre, é que ele sempre desejou, desde que ele conseguiu matar o seu pai, ele sempre desejou passar ou espalhar o mal para o mundo inteiro. E que havia começado ali esse mal, havia começado a espalhar esse mal
pelo uso das drogas, né? Pela forma realmente de como estava espalhando o mal através ali de passar as drogas adiante. O personagem tinha vários planos na época que era rei, para colocar ali o seu plano de espalhar o mal pelo mundo. A forma realmente como ele não havia conseguido colocar esses planos na época, agora está vivo na cabeça dele mais do que nunca. Só que tem uma frase do mangá que deixa ali a situação de uma forma interessante, que acaba marcando o fandom de Hunter x Hunter pra caramba, que pode conectar o personagem com o Gon. Gon e Gyro acabaram não se conhecendo, e Gyro deixou a cidade desaparecendo em seguida. Se isso foi vantajoso para os dois ou não, ficará sem resposta, até eles se encontrarem eventualmente. Aqui a gente tem uma característica interessante dessa frase, né? A gente tem essa forma realmente de como muita gente entende de uma forma definitiva de que os dois personagens vão se encontrar, né? Que já é marcado, que é como se o narrador estivesse falando para nós, dando um spoiler para nós, que no futuro eles vão se encontrar. Mas na tradução que nós temos, a gente percebe que de uma hora ou outra eles vão se encontrar, né? A forma realmente de como isso é colocado, né? Só que traduzindo isso do japonês, nós temos ali a junção de 3 ideogramas que formam a palavra deu, né? Que forma ali o contexto chamado de deu, que é usado para um encontro por acaso. Quando você está andando pela rua e você encontra um amigo sem querer, sem combinar nada. Ou seja, essa fala do narrador não é um spoiler de que ambos vão se encontrar com toda a certeza. Não é um spoiler falando que tanto ali o Gon e o Gyro vão se encontrar em algum momento. Que ali um personagem vai se encontrar com outro, coisa do tipo, porque quando você encontra uma pessoa, quando você encontra alguém sem querer, você não estava combinando, você não estava planejando ali encontrar essa pessoa. Mas, né, aqui é definitivo na forma como traduziram, pareceu como como Explorer, só que, porém, se o Togashi colocou isso na fala, quer dizer que ambos vão se encontrar sim, e não será um encontro combinado, e como os kanjis representados ali, o encontro será por acaso, né? Lembra basicamente ali algo, né? Como o Togashi está construindo, algo parecido com o Barba Negra e o Luffy. Lembram da primeira vez que o Barba Negra e o Luffy conversam? Né? A forma de que os dois estão ali sentados num bar e de repente o Luffy dá de cara, né? Fica sentado realmente ao lado do maior vilão do mangá, né? Que pode se tornar ali o maior vilão de One Piece. Então, a mesma coisa pode acontecer com o Gon e o Gyro. Não vai ser um encontro marcado. O Gyro não vai entrar na casa do Gon ali, invadindo tudo, destruindo todas as coisas. Não, vai ser algo sem querer. Então, a gente consegue perceber que esse encontro vai ocorrer em algum lugar. Será que esse encontro vai acontecer de uma hora com o Gon decidir ir para uma nova aventura? Será que esse encontro vai ocorrer quando ele sair para perto da sua casa, for pescar perto da sua casa, quando ele embarcar ali no Baleia Negra escondido? Nós não sabemos. O que sabemos é que esse encontro vai rolar e com certeza vai ser épico.